Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, conforme eu havia prometido, eu vou fazer uma revisão de alguns pontos que eu preciso chamar a atenção referente à divisão celular e referente à gametogênese, tá certo? Bom, a divisão celular é um processo rotineiro e vital, tá, para todo ser vivo. Ela consiste basicamente em uma célula que a gente chama de célula-mãe se dividindo, originando duas ou quatro células filhas, sendo que essas células filhas elas vão conter toda a informação genética da sua espécie. A divisão celular se subdivide em mitose e meiose. A mitose ela consiste no processo em que uma célula-mãe ela vai originar duas células filhas idênticas, também chamadas de células clones, tá? Porque nesse processo não há variabilidade genética. A mitose, ela representa uma etapa de reprodução assexuada para os organismos que são unicelulares. Já para os organismos que são multicelulares ou pluricelulares, a mitose ela representa uma etapa de crescimento e ou regeneração, tá certo? Já a meiose, ela de maneira simplificada, ela pode ser considerada como um processo de divisão no qual uma célula mãe, ela vai originar quatro células filhas que são distintas. Na meiose, ocorre variabilidade genética graças ao crossing over, tá? Que acontece durante a meiose. E a meiose está diretamente relacionada com a reprodução sexuada. A gente pode dividir a mitose em cinco etapas: a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Durante a prófase, ocorre a condensação dos cromossomos, o nucleolo do núcleo desaparece, inicia-se a formação de um fuso mitótico, tá? E os centrômeros eles começam a migrar para cada polo da célula. Durante a prometáfase, o envelope nuclear ele se fragmenta por completo, certo? Os cromossomos se condensam ainda mais e os microtúbulos eles começam a se ligar ao cinetocoro dos cromossomos, certo? Finalizando então o fuso mitótico. Na metáfase, o que acontece é que os centrômeros estão nos polos opostos da célula, tá? E os cromossomos estão alinhados no meio da célula, formando o que a gente chama de uma placa metafásica. Durante a anáfase, as cromátides irmãs separam-se, ou seja, os cromossomos são divididos, tá, em suas duas cromátides irmãs, ok? E essas cromátides elas se movem para os polos opostos da célula. E aí, em seguida, inicia-se a telófase, que ela caracteriza-se pela formação do envelope nuclear, ou seja, a carioteca ela acaba reaparecendo. O nucleolo ele também reaparece, tá? E os cromossomos eles se tornam menos condensados. Já a meiose, a gente costuma dividir ela em duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 a gente costuma dizer que ela é reducional, enquanto a meiose 2 ela é equacional. Por que a meiose 1 é reducional? Porque ela reduz a quantidade total de cromossomos da espécie pela metade, enquanto a meiose 2 ela apenas aumenta a quantidade de células. A meiose 1 apresenta uma prófase 1, uma metáfase 1, uma anáfase 1 e uma telófase 1, sendo que a prófase 1 ela é dividida em cinco subfases, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, tá? Só que durante a metáfase 1, o que acontece é que os cromossomos homólogos eles acabam se alinhando na placa metafásica, eles se alinham aos pares, certo? Diferente do que acontece na metáfase. Na fase 1, o que acontece é que os cromossomos homólogos, eles acabam se separando, eles vão para polos opostos da célula, ok? E é justamente durante a fase 1 que você tem um segundo evento de variabilidade genética, porque esse afastamento dos cromossomos homólogos, ele ocorre de maneira aleatória. Então, cada célula que vai ser formada, ela pode possuir uma combinação distinta, tá, de cromossomos. Já na telófase 1, o que acontece é que o núcleo ele é refeito, os cromossomos eles se descondensam parcialmente, tá? E a célula ela faz uma intercinese, que é como se fosse uma citocinese não completa. A célula então ela passa para a meiose 2, que aí nesse processo você vai ter basicamente a separação de cromátides irmãs. Lembre,
os cromossomos eles ainda vão estar formados. Então eles vão ser separados em cromátides agora. Se você por acaso não sabe a diferença entre os cromossomos e as cromátides, volta um pouco na aula de núcleo, tá? Que eu falo um pouco a respeito disso. Se ainda assim não tiver o entendimento da diferença entre o cromossomo e a cromátide, só falar comigo que eu esclareço para vocês, ok? Bom, a meiose 2, ela também vai ter uma prófase 2, tá? Que vai ter as mesmas características da prófase que ocorre na mitose, em que o núcleo ele começa a se fragmentar, a carioteca começa a se fragmentar, os cromossomos se condensam ainda mais, você tem a migração dos centríolos para os polos da célula e a formação do fuso mitótico. As etapas da meiose 2, elas são muito similares ao de uma mitose, tá certo? Em que na prófase 2 você vai ter a fragmentação do núcleo, os cromossomos vão se condensar ainda mais, os centríolos vão migrar para o polo da célula, eles vão formar as fibras do fuso meiótico, certo? E aí com isso a célula vai entrar na metáfase 2, em que os cromossomos eles vão estar alinhados no centro da célula, formando a placa metafásica. E aí na anáfase, as cromátides irmãs, elas vão ser separadas, elas vão se afastar para os polos opostos da célula. E aí durante a telófase 2, o núcleo ele se refaz, os cromossomos eles se descondensam por completo, ok? E ocorre a formação de 4 células filhas que são distintas, cada um com uma combinação diferente de cromátides e cromossomos. Durante a telófase, o núcleo ele se refaz, os cromossomos eles se descondensam por completo, certo? E há a formação de 4 células filhas que são distintas entre elas. Como eu havia falado para vocês, a prófase 1 ela é um pouco mais complexa, tá? Em relação à prófase da mitose e à prófase 2 da meiose, certo? Ela é dividida em 5 etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Durante o leptóteno, o que acontece é que os cromossomos duplicados eles vão começar a se condensar. E aí, durante o zigóteno, os cromossomos homólogos começam a parear, formando o que a gente chama de sinapses, ou seja, são pontos de conexão entre os cromossomos que são homólogos, tá? E aí, durante o paquíteno, as sinapses elas se completam, ou seja, os cromossomos homólogos vão ter um lado que eles vão estar em completo contato e um pedaço de um cromossomo é trocado com um pedaço do outro cromossomo. E esse processo a gente chama de crossing over ou permutação. Isso ocorre durante o paquíteno. Já no diplóteno, o que acontece é que há um afastamento, tá, desses cromossomos homólogos, que eles permanecem unidos no ponto em que ocorreu o crossing over. E esse ponto em que ocorreu o crossing over a gente chama de quiasmas. Por fim, durante a diacinese, o envelope nuclear ele se fragmenta, certo? E os cromossomos homólogos eles se encontram no maior ponto de afastamento, prontos para a metáfase. A prófase 1 ela é um pouco mais demorada e um pouco mais complexa, é porque é graças a ela que a célula consegue gerar a sua primeira variabilidade genética. A segunda vai ocorrer durante a anáfase 1 da meiose, quando há uma separação aleatória desses cromossomos homólogos. Analisando a diferença entre a meiose 1 e a meiose 2, eu chamo a atenção de vocês para alguns pontos. Primeiro, a prófase 1 vai ocorrer a crossing over, é uma etapa mais complexa, e ela vai ocorrer em células diploides que, após a meiose 1, elas vão se tornar células haploides, ok? Ou seja, elas vão apresentar metade do conjunto total de cromossomos da espécie. Já a prófase 2 é um processo mais simples e ela vai ocorrer em células que são haploides, ou seja, elas já reduziram, tá, o conjunto total de cromossomos pela metade durante a meiose 1. Já a metáfase 1, o que acontece é que as fibras do fuso elas se prendem aos cromossomos de maneira aleatória. Já na metáfase 2, as fibras do fuso se prendem a cada cromátide, beleza?
Na fase 1 ocorre separação de cromossomos. Na fase 2 ocorre separação de cromátides irmãs, certo? Por fim, a telófase 1 origina 2 células haploides, enquanto a telófase 2 origina 4 células haploides. Um outro ponto para chamar a atenção de vocês é a citocinese, que ela é caracterizada pela separação efetiva das células após uma mitose ou uma meiose, sendo que ela vai ocorrer de maneira distinta em célula animal e em célula vegetal. A citocinese em uma célula animal, ela é centrípeta, ou seja, de fora para dentro, enquanto a citocinese em uma célula vegetal, ela é centrífuga, de dentro para fora, certo? Por que isso acontece? Porque a célula animal, ela apresenta uma grande quantidade de microtúbulos que, após a divisão celular, começa a estrangular o centro da célula, ok? E acaba partindo, literalmente, a célula em dois, certo? E esse processo ele ocorre por uma espécie de estrangulamento, tá ok? Já na célula vegetal, isso não é possível porque a célula vegetal apresenta uma parede celular. E aí o que acontece é que ela começa a acumular no centro da sua célula vesículas chamadas fragmoplastos, tá? Que eles vão conter uma grande quantidade de celulose. Esse fragmoplasma ele começa a se acumular do centro da célula em direção à sua periferia, ok? Por isso que ela é centrífuga. E aí, em um dado momento, esses fragmoplasmas se unem, formando uma nova parede celular. E aí individualiza as células. Em relação à gametogênese, que é o processo de formação dos gametas masculinos e femininos, a gente pode dividir ele basicamente em 3 períodos. O período germinativo, que é onde ocorre uma intensa atividade mitótica, ou seja, há uma multiplicação dessas células que são chamadas células germinativas, tá? Depois, ocorre uma etapa de crescimento, que é onde vai ocorrer a duplicação do material genético, a duplicação do citoplasma, ou seja, a preparação da célula para uma nova divisão celular, tá? E por fim, o período da maturação, que é onde vai ocorrer a meiose de fato para originar os gametas. As principais diferenças da espermatogênese em relação à ovulogênese. A espermatogênese ela é contínua a partir da puberdade, ou seja, o macho ele vai produzir espermatozoide o tempo inteiro. Já a fêmea, a ovulogênese dela, ela vai ocorrer em ciclos do período da puberdade até a menopausa. A fase de multiplicação, o primeiro período, na espermatogênese, ela vai ocorrer até o final da vida. No caso da ovulogênese, ela vai ocorrer durante um período curto nos primeiros meses de vida intrauterina, ou seja, enquanto o indivíduo ainda é um embrião, enquanto a fêmea ainda é um embrião. Durante o período germinativo, a espermatogênese ela não apresenta um aumento no volume da célula. Basicamente, você tem só a duplicação do material genético. Já na ovulogênese, há um aumento bem significativo, tá, do volume celular de uma maneira geral. Por fim, durante a fase de maturação, ou melhor, ao final da fase de maturação, a citocinese na espermatogênese origina 4 células iguais. A citocinese na maturação durante a ovulogênese, ela origina células de diferente dimensão. Basicamente, ela origina um ovócito funcional, tá? E 4 células que são apenas restos celulares, que a gente chama de corpúsculo polar. Bom, pessoal, a aula de hoje é até aí, tá? Eu espero ter chamado a atenção direitinho a vocês alguns pontos importantes em relação à divisão celular e em relação à gametogênese, certo? Atentem direitinho a esses pontos, tá? E se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor. Bom estudo e até a próxima aula.